Pediria um minuto de atenção dos senhores e senhores senadores. Por favor. Hoje, aqui, o representante do governo disse que vai assegurar um salário mínimo. Mas, gente, será que nós não temos vergonha, não? Representante do Ministério Público da União, do Estado, só de ticket de alimentação ganha R$ 1.200. Nós estamos aqui, mais uma vez, violando os direitos daquele que menos ganha no Brasil. Ora, até a chamada hora extra in itinere, que é no caminho, que já foi pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, se for um acidente de trabalho, entre aspas, mas no caminho para o trabalho, ele não vai receber a integralidade. E isso que foi dito aqui, que está recepcionando o AVC, também não é verdade. Só está recepcionando se for dentro da empresa. Minha gente, eu trabalhei como delegado de trânsito, né, liberando vítimas fatais, mas naquelas que sobrevivem, jovens ficam paralíticos, tetraplégicos, com deformidade permanente. Eu via no rosto da mãe e do pai aquele filho paralítico que era trabalhador e que agora não vai receber 100% do seu salário. Agora ela vai ter que lidar com um filho tetraplégico em casa, vai ter que renunciar à vida dela para tomar conta daquele filho, não tem dinheiro para pagar um cuidador, vai ter que pagar fisioterapia, inúmeras especialidades, medicamento, fralda. E nós estamos vilipendiando, tirando 100% do que ele estava na sua capacidade elaborativa. Isso por uma omissão do Estado, por uma permissividade, porque se o Estado fosse diligente, nós não seríamos o Estado com maior, o país, um dos países com maior número de vítimas fatais, com 400 mil mutilados, com 50 mil pessoas morrendo por ano. Como se não bastasse a perversidade, agora o governo federal acabou com o DPVAT, que é o mínimo que essas famílias, quando perdem alguém, recebem R$ 13.500. E sabe quanto que é o DPVAT que se paga por ano? O proprietário de um veículo, que não é para todo mundo que paga, é só proprietário de veículo, R$ 1 por mês, ou seja, R$ 12. Então, R$ 12 por ano, ele está tirando a possibilidade dessas vítimas fatais, das famílias das vítimas fatais, vítimas de lesões, de receber o mínimo, que é o seguro DPVAT. Não bastasse isso, ele vem agora e acaba com a pensão, no caso de invalidez, com o benefício de 100%. Senhoras e senhores senadores, a consciência de Vossa Excelência fica tranquila? Claro, nós estamos aqui, eu volto a frisar, homens brancos na sua maioria, engravatados, ricos, com ótimos salários, com inúmeros privilégios, com plano de saúde vitalício, com motoristas, com verba de gabinete, verba para escritório, decidindo a vida de 220 milhões de pobres. Decidindo a vida, 70 milhões de brasileiros estão em extrema pobreza, senador Paim. 459 municípios em situação de pobreza e extrema pobreza. Em 2017, essa casa deu o aval, fulminando com o direito trabalhista na CLT. Agora, recentemente, nós acabamos com a reforma da Previdência e a possibilidade de se aposentar, tirando das pensões das mulheres, que 86% são elas que recebiam. Agora tirando das pessoas que são acometidas por um AVC, aquelas que sofrem um acidente. Nós vamos ficar com a consciência tranquila? Por favor, eu faço esse apelo, é o mínimo de dignidade que nós temos que dar. Agora com essa medida provisória, olha, por favor, medida provisória só se edita em caso de urgência, onde já se viu, hoje 8% mensal de fundo de garantia o empregador tem que fazer, ele passou para 2%. Rescisão, multa de 40% do FGTS, passou para 20%, sabe o que isso vai ter? Vai facilitar a demissão. Por isso é a essência do fundo de garantia, é para ter um futuro, um pouco de dignidade, mas também para evitar as demissões injustas. Auxílio, o percentual de periculosidade, ele passou de 30% para 5%. Ele está taxando pobreza no seguro-desemprego de 25 milhões de desempregados.
desdentados, desvalidos, sem voz, sem trabalho formal, sem nada. Agora eles não vão ter a possibilidade, instituindo o trabalho intermitente com a reforma trabalhista. Como pode falar que os trabalhadores têm agora que trabalhar no domingo e folgar no dia de semana, se essa casa aprovou recentemente que isso não pode? Ah, senhoras e senhores senadores, se isso acontecer, não se sintam ofendidos, mas eu vou citar José Régio e dizer: corre em vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Nós temos é que lutar por uma sociedade mais inclusiva, mais justa, fraterna, igualitária. Nós temos que lutar para diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riquezas na mão de tão poucos. Eu não posso ter, mais uma vez, me furtar, me calar diante de tamanha atrocidade como essa. Não estabelecer o mínimo de uma pensão por invalidez, ser 100% independente do tempo de contribuição, isso é um ato de humanidade. Isso é um direito humano essencial. Aliás, isso está na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, quando diz que um dos princípios que rege o Estado democrático brasileiro é promover a dignidade da pessoa humana. E a dignidade está, no mínimo, estabelecer 100% de benefício em caso de invalidez. É o mínimo que senhoras e senhores senadores têm que fazer. Eu não estou pedindo por mim. Eu sou delegado de polícia há 27 anos, eu sou funcionário público, eu sou professor, agora estou como senador. É cômodo nós decidirmos a vida daqueles que não estão aqui para se defender. Volto a frisar, eu queria que entrasse nesse corredor, sem revista, sem nada, um representante da população negra, um representante das mulheres, das pessoas com deficiência. Para concluir, um representante dos índios, dos pobres, dos desdentados, dos desvalidos, dos desempregados, porque todo o poder emana do povo e é exercido por seu representante. Mas será que vossas excelências efetivamente estão cumprindo o mandato como manda a Constituição Federal? Ou nós estamos aqui, mais uma vez, privilegiando 3 categorias: empresários, banqueiros, empregador e também, óbvio, a União. Eu não posso. E que o único prejudicado nessa história toda é o pobre. Aquele. É você que está nos assistindo. Você que vai ser violado. Se você, seu filho, seu marido, sofrer um acidente, ficar paralítico, tetraplégico, perder um braço ou uma perna, esquece. Você vai ter que mudar a sua vida. Você não vai ter dinheiro para pagar um cuidador. Você vai ter que se mudar, porque ele não vai receber 100% do benefício do salário dele. Esquece se ele for acometido com... Só para concluir, porque o tema é importante, por gentileza, é uma questão de humanidade. Se quiser cortar o meu microfone, pode cortar, eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando porque eu não me conformo com esse Senado e as pessoas não prestarem atenção, não por respeito a mim, mas respeito ao trabalhador que está sofrendo, que já foi vilipendiado na CLT, que foi vilipendiado com a reforma da Previdência, agora está sendo com essa medida provisória verde e amarelo, que para mim ela sangra. Ela mata, ela está matando aos poucos os brasileiros, mas os brasileiros pobres, desdentados, desvalidos, que não têm saúde de qualidade, que não têm educação pública de qualidade. São essas pessoas. Como que eu vou me furtar em calar quando na educação pública 27% apenas das escolas tem biblioteca? Como que eu posso me calar se 37% apenas das escolas públicas tem quadra esportiva? Como eu posso me falar que apenas 8% tem laboratório de ciência? Como eu posso me calar se um professor em Alto Rio Novo, no estado do Espírito Santo, no meu estado do Espírito Santo, ganha 900 e poucos reais para trabalhar 25 horas, enquanto muitos funcionários públicos ganham 1.200, 2.000 reais só de ticket de alimentação? Por favor, senhoras e senhores senadores, tenham um mínimo de dignidade, um mínimo de compaixão. Essa vida da gente é passa. Nós estamos aqui só de passagem, mas eu não quero ser conhecido como quem também aprovou mais esse golpe contra os direitos daquele que menos ganha. Começamos
por renunciar aos nossos direitos. Começamos por cortar os altos salários dos funcionários públicos, dos juízes, promotores, delegados, políticos. E, por fim, é a base. Eu faço apelo às senhoras e os senhores, demonstrem efetivamente que tenham um mínimo de humanidade. Muito obrigado, senhor presidente. Como eu quero orientação das bancadas, informo aos senadores que o painel já está aberto. Como vota o MDB?